querido Padre Luiz, queremos dar as boas-vindas, à comunidade toda do Seminário Propedêutico, que este ano celebra essa Páscoa conosco, O Padre Luiz é o reitor do nosso Seminário Propedêutico e nele saúdo todos os seminaristas, propedeutas. Também a satisfação de, excepcionalmente, celebrarmos a Páscoa com a comunidade dos seminaristas todos, nessa celebração e na outra, porque raramente isso acontece, normalmente os seminaristas estão nas paróquias ajudando os párocos nessa semana. Mas estamos em tempos difíceis, tempo de pandemia, e isso impede um pouco as coisas. Mas até dos males Deus faz alguns bens, por isso é possível a nossa comunidade toda se reunir para celebrar Semana Santa. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e também aos que nos acompanham pelas redes sociais para iniciar esse tempo tão forte, tão bonito, que é o tempo da Semana Santa. Esse domingo, originalmente, se chamava Domingo da Paixão do Senhor, só. Porque, qual era a lógica? Porque a igreja colocava no domingo que antecedia a celebração do Tríduo Pascal, colocava o Domingo da Paixão, por uma razão muito simples. Na sexta-feira nós não temos a celebração da Eucaristia. E a igreja quer fazer memória da Paixão do Senhor numa celebração eucarística. Por isso, como não havia a celebração eucarística na sexta-feira, só a celebração da adoração da cruz, a igreja, no domingo que antecede o Tríduo Pascal, propõe rezar a Paixão do Senhor. Por isso, lemos hoje todo o Evangelho da Paixão e o faremos novamente na sexta-feira. A ideia é exatamente de que nós possamos nos unir a esse mistério da oferta da vida de Cristo na cruz. E depois, na Reforma Litúrgica, já recentemente, a igreja agregou ao Domingo da Paixão a celebração, a procissão de ramos, para que nós também pudéssemos, no início da celebração eucarística, recordar essa entrada triunfante de Jesus, que se inicia em Betfagé e vai até a entrada da porta de ouro do Templo de Jerusalém, a porta messiânica. Quando nós nos colocamos diante da paixão, vamos falar dela novamente na sexta-feira, por isso talvez eu não me detenha tanto nisso, mas eu quero me deter talvez na recordação de um encontro que eu tive a oportunidade de fazer. A gente tem às vezes o privilégio de encontrar com santos, Eu tive o privilégio de encontrar com muitos santos, graças a Deus, já, E uma das pessoas que eu considero realmente uma pessoa de santidade muito grande, eu encontrei no ano de 2002, na Gregoriana, quando ela foi receber o título de doutor honoris causa, lá na Gregoriana. Essa senhora se chamava Chiara Lubich. E Chiara Lubich é a fundadora do movimento dos Focolari, mundialmente conhecido, onde a proposta do movimento é justamente viver a partir dessa palavra de Deus, viver a palavra de Deus como o estabelecimento do amor em comum. E é muito interessante porque essa espiritualidade nasce da compreensão do texto do Evangelho, onde é apresentada a figura de Jesus abandonado. Hoje a gente tem no nosso salmo esse grito, meu Deus, por que me abandonaste? Quando nós entramos na profundidade do mistério da morte de Cristo na cruz, nós vamos entender o que está dito hoje na carta aos Filipenses, quando Paulo explica que Jesus, sendo divino, esvaziou-se. No grego é akenosis, o esvaziamento de Jesus até a perda de si mesmo. O amor é, sobretudo, na concepção cristã, essa busca de ofertar a vida como forma de enriquecimento, como forma de dom para o outro. Assim, quem ama se oferta, quem ama se dá. E esse dar-se é exatamente o movimento mais claro, mais concreto do amor.
Jesus diz, não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus. O dar a vida de Jesus implica substituir todos os injustos. Há uma verdade no texto do Evangelho em que, na medida em que é decidida a morte de Jesus, é libertado um ladrão, é libertado um malfeitor. Barrabás, em certo sentido, representa toda a humanidade liberta da sua condição de pecado, liberta da sua miséria, pela morte e pelo oferecimento de Jesus. Ao mesmo tempo, a experiência da cruz, na perspectiva de Jesus, é uma experiência realizada também na liberdade, porque Jesus diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou por mim mesmo. A decisão de dar a vida por nós é exatamente esse grande sinal da redenção. O grito de Jesus expressa, sob certo sentido, a condenação humana assumida nesse mistério da paixão. Deus sente a ausência de Deus. Deus sente a experiência da falta de Deus, por isso grita, por que me abandonaste? Ao mesmo tempo que esse é o grito do servo sofredor no profeta Isaías, na experiência da cruz, o Cristo experimenta a nossa condenação, que é a ausência de Deus, como sinal justamente da remissão que Ele haveria de operar para que todos nós pudéssemos ter vida e ter vida em plenitude. É um Jesus abandonado. É um Jesus abandonado, que sente na sua humanidade o abandono até de Deus. O vazio de Deus é a aniquilação plena que Jesus experimenta na realidade da cruz como o momento sumo de purificação de uma humanidade inteira. Um único justo por todos os injustos. A experiência de olhar e contemplar Jesus abandonado deve nos colocar diante do profundo mistério do amor de Deus por nós. Do Deus Pai que não poupou seu Filho único para que nós tivéssemos vida e vida em plenitude. Do Deus Filho que oferta até as últimas consequências a experiência da sua vida para nos redimir da experiência dos nossos pecados. Do Espírito que é entregue na experiência da cruz e depois depositado nos nossos corações, para que nós tivéssemos vida e vida em plenitude através dele. Chiara Lubich tinha essa percepção de procurar viver a experiência de Jesus abandonado, de procurar o Jesus abandonado na fragilidade das pessoas, de procurar amar o Jesus que não é amado. E é tão significante a distinção que existe, enquanto os homens estão ali ao pé da cruz gritando, salva-te a ti mesmo, porque essa é a ideia egoísta, não é isso? Nós estamos preocupados sempre com aquilo que nos interessa, nós queremos salvar-nos, né? Nós não estamos interessados em salvar o outro. A grande tentação que vem dos pés da cruz, na boca daqueles sumos sacerdotes e daqueles mestres da lei, é exatamente o chamado ao egoísmo. Você não tem poder? Então salva-te a ti mesmo. Mas Jesus não veio para salvar-se, Jesus veio para salvar-nos. Por isso permanece na cruz. Depois de ter gritado ao Senhor a experiência do abandono e demonstrado justamente onde está ali a oferta plena da experiência da sua vida, pode dizer, para concluir a experiência da paixão, tudo está consumado. Ou seja, ele cumpre nele tudo aquilo que havia sido definido pelas Escrituras e passa por aquela experiência como forma de redenção e como forma de salvação de todos nós. O mistério da cruz ainda se coloca para nós como um mistério profundíssimo do amor de Deus, que vem ao encontro das nossas fraquezas, que vem para nos redimir das nossas fragilidades, para nos livrar da experiência do nosso pecado.
A espiritualidade do movimento dos focolares nos sugere, então, a partir da experiência e do testemunho de Jesus abandonado, que é aquele que oferta tudo para a salvação dos outros, a sermos também capazes de começar a construir entre nós uma experiência de amor fraterno, pautado pelo amor que vem de Jesus. Porque Jesus deixa um único mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, nós somos chamados a amar a modo de Jesus. E qual é o modo de Jesus? Enriquecer o outro com o dom da nossa própria vida. Superar os nossos egoísmos, superar aquilo que são os nossos interesses pessoais, superar aquelas que são as nossas premissas mais imediatas, onde nós pensamos primeiro em nós mesmos, para entrarmos dentro da escola da caridade de Jesus, onde o caminho todo da experiência da subida a Jerusalém, realizada por Ele, é uma decisão firme de dar a sua vida por cada um de nós. Aqui no texto do profeta Isaías é dito, e é belo na primeira leitura, que Jesus, que o servo sofredor, ao começar essa estrada realmente de remissão, ele endurece a face, tornou o rosto como pedra, ou seja, está resoluto naquilo que ele está por fazer. Também Jesus, quando começa a subir a Jerusalém, também endurece a face, também se faz resoluto nesse percurso de ir até as últimas consequências por amor da humanidade inteira. Contemplar a cruz, olhar para essa experiência de Jesus abandonado, é sobretudo aprender a olhar para a escola do amor. Parece estranho, né? Que um símbolo tão duro seja também o símbolo do amor. Mas é assim mesmo. Porque o amor não é só uma questão do movimento dos nossos sentimentos. O amor não é só um querer bem a alguém. O amor é, sobretudo, essa resolução de ofertar a sua vida a quem se ama, de modo que aquele amado tenha vida e tenha vida em plenitude por causa dessa oferta sua. Isso é amar. Se fala tanto hoje de amor, mas nós estamos tão longe disso, né? Quando a gente pensa que o amor está lá vinculado simplesmente à questão da afetividade, da sexualidade, né? Quando a gente pensa que algumas pessoas estão por aí pedindo provas de amor, né? E nisso banalizando o próprio significado da palavra e o próprio entendimento dessa realidade, a verdadeira prova de amor nós só podemos encontrar ao contemplarmos a cruz. A cruz é a verdadeira prova do amor. A cruz é a verdadeira prova do amor. Engana-se, né, quem acha que enriquecer o outro com o dom da própria vida é simplesmente satisfazer os desejos do outro. Não. Amar implica, sobretudo, elevar o outro. Tornar o outro mais santo e, por conta disso, mais feliz, por causa justamente da nossa presença. Por isso, o amor não é só prazer, né? O amor é, antes de tudo, crescimento na experiência da nossa própria humanidade. Por isso o amor corrige, por isso o amor exorta, por isso o amor muitas vezes repreende. E o amor também exalta, valoriza, reconhece. Quem ama, de fato, está preocupado com a verdadeira progressão do outro, com a verdadeira santidade do outro. Por isso o pai de família não pode renunciar a esse imenso dever e responsabilidade de amor, que é aquele de fazer crescer os seus filhos para o Senhor. A mãe não pode negligenciar tanto o cuidado quanto também a exortação dos seus filhos, sob pena de perdê-los, para a experiência de um mundo que não tem misericórdia e que ensina uma estrada que é completamente distinta a essa estrada do Evangelho. O mundo pensa como esses senhores que estão ao pé da cruz. Pensa em salvar a si mesmo. Pensa em buscar o prazer para si.
pensa em buscar a sua própria realização, pensa naquilo que é o dinheiro e o poder para si como segurança de dominação sobre os outros. E tudo isso, na verdade, se resume em egoísmo. Tudo isso se resume num vazio humano onde o homem não encontra a resposta para a sua própria vida. Se dinheiro resolvesse o problema do mundo, se poder resolvesse o problema do mundo, não tinha gente com essas condições deprimida e frustrada. Essas coisas não são capazes de preencher o coração e o espírito humano. Só o amor é capaz de realizar essas coisas em nós. Por isso, quem ama se eleva, quem ama se restaura, quem ama se renova, quem ama experimenta da verdadeira vida. Quem não ama por si mesmo, na mesma experiência sua, já está morto, já está vazio, já está aí sem sentido para a própria vida. Hoje, ao olharmos a experiência da paixão, encontremos no Jesus abandonado que grita a expressão mais forte da realidade do amor. Ao mesmo tempo, queiramos nos unir a essa realidade, ofertando a nossa vida também pela remissão das nossas famílias, dos nossos filhos, das nossas casas, dos nossos espaços de trabalho, de modo que a nossa oferta possa se unir em Cristo e com Cristo alcancemos os resultados que estamos a procurar. Paulo não tem medo de dizer isso, e é muito belo da parte de Paulo dizer isso: completo na minha carne aquilo que faltou aos sofrimentos de Cristo Jesus. Se é que faltou, mas a ideia de querer completar na sua carne aquilo que a experiência do Cristo já oferta na realidade da cruz, é a ideia de querer participar com Ele desse mistério de redenção, ofertando a sua própria vida. Paulo chega à máxima de dizer, considero tudo nesse mundo como lixo, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, morrer é lucro, porque de fato já é a experiência da glória, mas se para vocês viver é enriquecer a vida de vocês, para mim viver é Cristo. A compreensão que Paulo tem da própria vida nos mostra a beleza de quem se une ao sentido da cruz, no sentido de cooperar com a experiência da redenção da humanidade, ofertando a sua própria vida para isso. Aos nossos queridos seminaristas, essa é a nossa estrada. Essa é a nossa estrada. As nossas consagradas, essa é a nossa estrada. A estrada de renunciar a um mundo que não é capaz de dar a plenitude, mas de se unir a Cristo na oferta cotidiana da própria vida, para que o mundo tenha vida e vida em plenitude. Essa é a estrada dos pais e das mães de família, que na medida em que decidem constituir a sua casa, não são mais simplesmente senhores da própria vida, no sentido de pensar que a vida é uma curtição. Não, a vida passa a ser uma experiência profundíssima de amor, onde os pais ofertam em plenitude a sua vida para fazer crescer a experiência da sua casa. Se são só esposados, o esposo pela esposa, a esposa pelo esposo. Se tem a família, além disso, o amor pelos filhos, que ensina os filhos também a oferecer a sua vida por amor. E é assim que nós devemos estabelecer as nossas relações, de modo a poder construir aquilo que nós consideramos a verdadeira experiência cristã, que é essa semente do reino de Deus. Possamos viver a nossa vida no amor, de modo, ao terminar a nossa vida, compreendermos a nossa vida tendo sido experimentada nessa grande realidade da cruz, que não está centrada na experiência do sofrimento, que não está centrada na experiência das chagas, mas que está centrada, sobretudo, na oferta de si mesmo, para que os outros tenham vida e vida em plenitude. Queiramos, queridos irmãos, que as outras pessoas possam experimentar vida através da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus